Mas como é que você enxerga essa questão assim? Nossos representantes estão votando coisas que não são exatamente legais. Você vai ficar falando aí, que eu vou dar uma pausa, eu vou deixar a câmera focada em você. Você vai olhar para essa câmera aqui e vai falar tudo isso sobre esse problema específico de criação de leis. Muito mais do que o processo de como se faz uma lei, porque isso tem uma previsão constitucional de como se faz uma lei, a gente tem um problema muito grave que é o seguinte, não só a gente aprova uma quantidade absurda de leis que são inconstitucionais, ou seja, que elas não deveriam existir, como também a gente aprova muita lei que não tem efetividade na prática. Então, por exemplo, na Alerj, e isso para mim é um período muito marcante, enquanto a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul estava debatendo sobre reforma administrativa, a gente estava debatendo se o bagageiro de trem se a gente deveria ter bagageiro no trem ou não. Eu imagino que muita gente aqui já tenha pegado o trem no Rio de Janeiro e sabe melhor do que todos os deputados que estavam votando naquela lei que não tem nem espaço para se ter um bagageiro dentro de um trem no Rio de Janeiro. E muito menos usar um bagageiro. Não tem. Aquilo ali é absolutamente lotado, impraticável e não tem como você, por exemplo, andar de malinha por aí e ter um bagageiro dentro do nosso trem. Outra coisa também que a Alerj adorava fazer era projeto autorizativo. Então, por exemplo, você autorizava o executivo a fazer coisas que, na verdade, ele já tinha atribuição de fazer. Então, a quantidade de deputado que aprovou a Academia da Saúde, sei lá, coisas assim, né? Sendo que o Legislativo já tem a prerrogativa para fazer a Academia da Saúde, mas ele aprovava, autorizava o Executivo a fazer uma coisa que ele já podia, e na rede social falava, não, eu autorizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Então, não somente a questão constitucional, porque muitos projetos são inconstitucionais, mas a produção legislativa ela é muito ruim. Ela não fala sobre temas que, de fato, têm relevância para o Rio de Janeiro, e sim temas populistas para as bases que não têm real efetividade na vida das pessoas, né? O que a gente tem que estar debatendo no Rio hoje em dia? A parte de responsabilidade fiscal, a gente tem que estar falando, infelizmente, sobre reforma administrativa, a gente tem que estar falando sobre como sair da crise que a gente está hoje em dia, a gente tem que estar falando sobre compliance, sobre combate à corrupção, segurança pública, que é um tema extremamente relevante, acho que os básicos, né? Saúde, educação e segurança pública, saneamento também. A gente está falando também sobre a questão da privatização da SEDAI, e não só a SEDAI, a gente tem outras empresas que prestam saneamento. A Prolagos, por exemplo, tem um serviço péssimo na região dos lagos. A gente tem que estar debatendo sobre esses temas, e não sobre bagageiro no trem e autorizar a Academia da Saúde, ou, sei lá, botar um conselho de enfermagem para dar autorização em alguma coisa. Se você tiver curiosidade aí, vai lá no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, e lá fala tudo que a Alerj vai votar naquele dia específico. Então, assim, cada coisa, né? Cara, a gente fazia reuniões no dia de plenário, né? Sim. Fazia reunião assim, é autorizativo, vai, passa direto. Então, assim, tinha muita coisa. Nos 5 meses que eu fiquei na Alerj, se a gente votou 3 coisas de fato relevantes, assim, foram muitas. Não. Fala, pessoal, esse foi um corte do Tudão Cast. Tá? Se você gostou dessa história, dá uma olhada no episódio completo que tá aqui na descrição do canal. E lá no canal a gente tem muito mais histórias maneiras como essa. Dá uma curtidinha lá, assina o canal. Fico por aqui, até mais. Valeu!